Eu quero retomar aos comentários anteriores do Dr. Godfrey na primeira mensagem do dia com a primeira pergunta. Mas essa é uma pergunta para todos vocês. No tempo de Atanásio, a divindade de Cristo estava debaixo de ataque. Na visão de vocês, qual é o maior inimigo que a igreja enfrenta hoje em dia? E cada um de vocês, se quiserem dizer alguma coisa, sintam-se à vontade. Já que eu estou à sua esquerda, eu começo. E depois vai melhorando. Eu estava pensando, conforme eu ouvi o Dr. Godfrey, sobre o ministério do meu pai. E eu me toquei que, com o seu trabalho e o Conselho Internacional da Inerrância Bíblica, e depois com o seu trabalho lidando com a tradução Bíblia Stealth, você poderia dizer que ele devotou uma parte significativa da sua vida para defender a autoridade das Escrituras. E depois, com o evangélicos e católicos juntos, depois da Declaração Manhattan, a sua paixão tem sido justificação pela fé somente. E eu percebi. Tem um outro herói meu que também tinha esse mesmo foco, o que me levou a fazer a pergunta. É sempre nesse ponto que a batalha será travada? Se você voltar para o jardim, antes de haver necessidade do Evangelho, o ataque foi contra a palavra de Deus. O que o Dr. Ferguson estava falando de Satanás atacando a esposa de Adão me fez pensar, vai ser sempre assim. Sempre vai ser a palavra de Deus, sempre vai ser o Evangelho. E eu diria, baseado no que o Dr. Ferguson disse, sempre irá ser a igreja. O que mais me choca em nossos dias, pessoalmente, é a baixíssima eclesiologia que nós temos dentro da melhor parte da igreja evangélica. As pessoas que conhecem a autoridade das Escrituras, que conhecem a justificação pela fé somente, não fazem ideia da significância, da importância e da autoridade da igreja aqui na terra. Faça a pergunta de novo. Atanásio confrontou a questão da divindade de Cristo. Qual é o maior inimigo da igreja hoje em dia? Sabe, eu costumo responder essa pergunta dizendo que o pluralismo, de alguma maneira, é um dos problemas que estamos sempre enfrentando. Uma incapacidade de dizer que a fé cristã é certa e todo o resto é errado. Para parecer gentil para com outras formas de pensamento e cosmovisões, um caminho escorregadio ao pluralismo dentro da igreja. Que todas as formas, todas as estradas eventualmente conduzem a alguma maneira de salvação. Eu ainda acho que isso é endêmico na nossa sociedade e às vezes eu acho até na igreja. Eu acho que a inerrância, com certeza, é um lugar para se focar. A maneira que alguns evangélicos professos que expressam um desejo de se afastar de qualquer conceito da inerrância não é um bom sinal para a próxima geração da igreja. E aí, se formos pensar na justificação pela fé, mas também nos termos do que Atanásio estava combatendo em seu tempo, aí estamos falando de questões básicas de cristologia, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Em relação à pessoa de Cristo, como evangélicos americanos, nós fizemos um ótimo trabalho falando de Jesus como meu amigo, e nós o tornamos bastante pessoal. Mas às vezes falta um pouco da cristologia de duas naturezas, de Nicéia e Calcedônia. E essas são coisas que precisamos que elas se tornem parte do vocabulário da igreja. E além disso, tem a obra de Cristo. Assim como esses movimentos contra a inerrância, as maneiras que a justificação pela fé tem sido desafiada pela nova perspectiva, e também essas questões relacionadas a um desconforto com a expiação substitutiva.
E, de novo, que alguns profetas evangélicos estão se distanciando dessa doutrina. Essas, para mim, são duas questões cruciais, a doutrina da Escritura e a doutrina de Cristo. Eu diria que concordo com o que foi dito, mas na minha visão é idolatria, na forma de antropocentrismo. Esse destronar de Deus e esse utilitarismo pragmático que vê o homem e os seus desejos como o centro de todas as coisas, dentro e fora da igreja. E eu me lembro das palavras de Paulo em 2 Timóteo 4, a respeito das pessoas, sabe, se desviando para fábulas e não desejando viver na sã doutrina e amontoando para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E então você vê esse utilitarismo pragmático. O que as pessoas querem, o que vai atrair uma multidão, o que volta para a nossa baixa eclesiologia e o nosso sincretismo e várias outras coisas, sabe? E eu acho que na raiz disso há essa praga endêmica na nossa cultura do antropocentrismo, esse desejo de colocar o homem e o seu querer, os seus desejos, as suas necessidades. Quando você olha para as questões práticas, casamento homossexual e coisas assim, qual é o argumento para isso? Sabe? Se duas pessoas se amam, é o homem como centro. Sabe? Volta ao... É o que nós queremos. Então, na minha opinião, é esse o epicentro de tudo. Eu acho que todo mundo mencionou questões críticas que nós enfrentamos. É um tanto difícil selecionar uma de todas elas. Nós começamos aqui com a referência que o Dr. Godfrey fez a Atanásio. Na história da igreja, os 4 séculos em que a pessoa e a obra de Cristo estiveram mais debaixo de ataque pelas heresias foram o século IV, que culminou em Niceia, o século V, que culminou em Calcedônia, o século XIX, com o advento do liberalismo do século XIX, e o século XX, que carregou tudo isso para a frente. E nós ainda estamos nisso. E eu ainda vejo que a cristologia, que está conectada com a justificação, com o sola escritura e todo o resto, vai ser o campo de batalha pelos próximos 30, 40 anos, e talvez até mais do que isso. Como Steve Lawson apontou ontem, é a cruz que está debaixo de ataque, e no evangelicalismo é o evangelho. O entendimento da pessoa de Cristo agora, o ato perfeito de obediência de Cristo está sendo desafiado atualmente no evangelicalismo. A doutrina da imputação, do mérito de Cristo como única base para a justificação, tem sido negociada de novo e de novo dentro do dito evangelicalismo. Essas são doutrinas centrais da Bíblia, e no centro disso está o que chamamos de evangelho. E eu acho que o maior problema do evangelicalismo é que não sabemos quem é Deus. E o segundo maior é que não sabemos o que é o evangelho. Nós perdemos o entendimento do que é o evangelho. Essas são questões críticas e nós vamos ter que lidar com todas elas. Essa pergunta é do Jesse, de 8 anos. Se Deus quer que a gente passe toda a eternidade com Ele, por que Ele já não nos colocou com Ele desde o princípio? Do Jesse, de 8 anos. Obrigado, Jesse. Se fôssemos perguntar isso para os meus netos, os filhos do Arci Júnior em particular, não os da minha filha, mas os do meu filho, antes de terem 8 anos, quando tinham 3 anos, eles teriam respondido essa pergunta bem facilmente, para a glória de Deus. É por isso que Ele faz tudo. Então, o plano de Deus para o universo e para a nossa salvação final é um plano baseado na glória de Deus. E por algum motivo, Ele achou que não satisfaria a sua glória
nos criar já eternamente reconciliados ou consertados. A pergunta é algo que pessoas de 80 anos podem perguntar também, e eu acho que nasce de um entendimento errado da natureza da história. Nós sabemos algo sobre para onde devíamos estar indo, mas a gente acha que Deus nos achou onde nós estamos e traçou o mapa de como chegar lá. Mas a realidade é que, porque Deus é soberano, porque em um momento havia Deus e nada mais, Ele não achou nada. Havia Ele e todo o resto não existia. Então, Ele nos começou aqui. Não porque esse era o primeiro passo para nos conduzir até lá, mas sim porque o objetivo era contar a história toda. Então, você precisa dar um passo para trás da história e ver que a história, como um todo, tem o objetivo de contar a história da glória de Deus. Então é por isso que nós estamos onde nós estamos, não porque em um ponto nos desviamos ou só estávamos aqui, mas Deus está contando essa história. Se Ele quisesse que as coisas fossem como serão no fim, no começo da história, é assim que teria sido. Mas Ele está manifestando sua glória ao contar a história. Eu sou novo na teologia reformada, venho de um passado arminiano, onde o livre-arbítrio era enfatizado constantemente. Eu ainda estou lutando com a predestinação. Como eu posso lidar com o fato de que alguns dos meus entes queridos estão potencialmente caminhando para a perdição? Uma das coisas que eu quero dizer primeiro a essa pergunta é: se você veio para a teologia reformada ou não, a segunda parte da pergunta, todo mundo tem que lidar. O arminiano e o calvinista têm que olhar para o fato de que pessoas que amamos muito podem não vir a ter fé em Cristo. Então, a primeira coisa a reconhecer é que isso não é um produto da teologia reformada. Não é um produto de ter vindo para esse lado do debate, sabe? O debate entre Lutero e Erasmo sobre o livre-arbítrio. Dito isso, então, eu diria que isso faz duas coisas para mim. E se eu puder ter alguns segundos, eu não cresci na igreja. Não cresci em volta de cristãos ou do cristianismo. A primeira vez que eu ouvi o evangelho foi no primeiro ano da faculdade. Eu fui criado pela minha mãe, que era solteira e adolescente e uma budista praticante. Então, quando eu vim para a fé, a minha vida estava cheia de pessoas que não conheciam Jesus. E no dia que eu nasci de novo, sexta-feira, 13 de novembro de 1987, eu chorei como um bebê. E o cara que vinha me evangelizando durante 3 semanas entrou no vestiário onde eu orei para receber Cristo. E perguntou o que havia acontecido, por que eu estava chorando tão amargamente. E eu disse a ele que era por causa do meu primo Jamal. E eu percebi que eu era salvo e o Jamal não era. E era apenas... E isso me arrasou. E ele disse, você pode falar para ele sobre Jesus? Não. Ele havia levado um tiro 6 meses antes em um negócio de drogas que deu errado em Oakland, na Califórnia. Ele se foi. E isso ainda me afeta. Mas faz duas coisas. 1, me faz depender da soberania de Deus e da bondade de Deus. 2, me faz apaixonado pelo Evangelho. Porque é o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho. E então nós precisamos ser apaixonados pelo Evangelho. O fato de que nós cremos na soberania de Deus não elimina o fato de que nós fomos comandados e enviados para esse trabalho, de proclamar o Evangelho para os perdidos e crer que Deus é a única esperança. Se encararmos esse problema com preocupação, se trabalharmos com o entendimento pagão do arminianismo, o pensamento do livre-arbítrio, porque é isso que é um entendimento pagão da humanidade caída, me deixaria sem nenhuma esperança para a conversão de ninguém. A minha única esperança está em um Deus soberano, que irá redimir a minha vontade e resgatá-la da sua escravidão ao pecado.
e da sua morte no pecado. E só Ele pode fazer isso. Eu não consigo fazer porque eu não vou fazer. Se eu for deixado a minha própria vontade caída, que é cativa do pecado, eu nunca vou escolher Jesus Cristo. Esta é a notícia triste e ruim do arminianismo. Sim. Se nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, como Deus nos vê antes de sermos nascidos de novo? Somos vistos da mesma maneira que os não eleitos? Posso pedir um favor para quem fez a pergunta? Eu quero mudar uma palavra na pergunta. Não se nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, mas sim já que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Aí a gente pode responder a pergunta. Paulo, em Efésios, diz que éramos filhos da ira, como os outros também. Então, apesar de haver uma predeterminação soberana, eterna, existencialmente, até nascermos de novo, nós estamos também sujeitos à sua contínua ira. Ok? Pergunta para o Dr. Balcom. Eu estou terminando de ler Fé Voltada para a Família. Você escreveu algo lá que me intrigou bastante. Você disse que teve que vencer inúmeras batalhas como um homem adulto casado por não ter tido um pai por perto. Eu posso entender. Hoje Deus me fez um discípulo cristão reformado. Me deu uma esposa piedosa e um lindo filho. Cristo seja louvado. Apesar disso, eu luto e tive que vencer muitas coisas. Você pode falar sobre isso um pouco? Certamente há outros homens aqui com histórias parecidas. Seria encorajador. Isso tudo me atingiu quando meu pai morreu. Vai fazer 8 anos no mês que vem. E eu não tinha crescido com ele. Mas Deus havia restaurado uma relação entre nós dois. E por providência e gloriosamente eu pude discipular o meu pai no final da vida dele. Mas quando ele morreu, eu percebi a minha necessidade dele, sabe? Mesmo como homem. E eu olhei para os meus próprios filhos e o papel que Deus me chamou para exercer. E todas essas coisas que eu comecei a entender, que meio que deram à luz a esse livro, me fez perceber que todas essas coisas não estavam presentes na minha vida. E de que eu tinha que, por um lado, reconhecer a providência de Deus. E reconhecer que Deus é absolutamente suficiente em tudo. Mas, por outro lado, eu tinha que reconhecer o fato de que eu não podia ter uma peça tão importante faltando, sem haver consequências. E eu acho que, sabe, estamos pegos entre essas duas coisas. E a verdade é que ninguém tem um pai perfeito. Todo mundo tem déficits que nós devemos vencer. Mas é isso que nos faz olhar para Deus, como o nosso pai perfeito, como o nosso exemplo, e como a nossa ajuda e esperança. De novo, isso não nega a necessidade de encontrarmos homens em nossas vidas, sabe, que podem exercer os papéis significantes para um homem. Mas, de novo, Deus é suficiente. Ele não cometeu um erro. O que você não teve foi significante. E não devíamos agir como se não fosse. Mas, ao mesmo tempo, não podemos usar como desculpa para não buscar a masculinidade piedosa, porque está disponível para nós mesmo que não tenhamos tido um pai. Qual é? Podemos não fazer outra pergunta sobre o meu passado e essas coisas e etc?
Sinto que estou na Oprah. Eu vou estar chorando daqui a pouco. E eu adoraria ser a Oprah. Essa pessoa escreve, trágico: eu estou tentando reconciliar a morte do meu filho adulto, que eu creio não ter sido salvo, com a minha fé cristã. Como eu lido com a minha raiva contra Deus nessa noite longa e escura da alma. Arrependa-se, e arrependa-se no pó e em cinzas. Rasteje no chão em arrependimento, se você está com raiva de Deus. Nunca aconteceu nada com você na sua vida inteira, incluindo essa grande tragédia e experiência dolorosa, que pudesse possivelmente justificar estar com raiva de Deus. Há 10 milhões de motivos para Ele estar irado com você. Deus não nos deve uma vida sem dor e tragédia. Ele nos deu uma vida de graça e uma promessa de felicidade eterna. E qualquer ser que faz isso por nós, 100% graciosamente, não pode nunca, de forma justa, ser o objeto de nossa ira, apenas da nossa gratidão. Nós entendemos, humanamente falando, a raiva, porque se você já sentiu raiva, ela é sempre causada por algum tipo de dor. Por trás da ira, há dor. E nós permitimos essa dor produzir uma raiva que irá te destruir. E há consequências maiores do que a perda daquele que você amava tanto. Então, sério, você tem que lidar com isso. E entender que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. E se nós tivéssemos ouvido com cuidado o sermão do Derek, onde ele falou sobre Gênesis 18 e o clamor para que Sodoma fosse poupada. O comentário que Abraão fez: longe de ti, ó Deus, de fazer aquilo que não é certo. E mesmo Abraão, nosso pai, eu não acho que fazia ideia de quão longe que é de Deus fazer qualquer coisa errada. E quando o acusamos disso e ficamos com raiva dele por isso, nós, não entendemos quem ele é e quem nós somos. Então eu não conseguiria estar mais. É devastadoramente nocivo para qualquer um estar com raiva de Deus, seja por qualquer razão. Se Deus é tardio em se irar e paciente, me desculpe, já que Deus é tardio em se irar. Estamos sempre aprendendo. Já que Deus é tardio em se irar e paciente, então por que quando o homem pecou pela primeira vez a sua ira e punição foram tão severas e duradouras? Dá um tempo. Nós não tivemos essa pergunta um segundo atrás? Tivemos. Eu acho que tivemos. Que a punição de Deus para Adão foi muito severa. Essa criatura de terra desafiou o Deus Santo e Eterno. Depois de Deus ter dito: no dia em que comer desse fruto, certamente morrerás. E ao invés de morrer naquele dia, ele viveu outro dia. E foi revestido em sua nudez, por pura graça. E teve a consequência de uma maldição durante um bom tempo. Mas a maldição maior cairia sobre aquele que o seduziu, cuja cabeça seria esmagada pela semente da mulher.
E a punição foi muito severa. O que tem de errado com vocês? Eu estou falando sério. É isso que está errado com a igreja cristã de hoje em dia. Nós não sabemos quem Deus é. E não sabemos quem nós somos. A pergunta é, por que não foi infinitamente mais severa? Se nós temos qualquer entendimento do nosso pecado e de quem é Deus, essa é a pergunta, não é? Eu queria fazer com que essa fosse animada. E não entediante como da última vez que tivemos o perguntas e respostas. Qual é o mínimo de verdade do Evangelho que deve ser conhecida e crida para se ser salvo? Eu vou entrar aqui antes que o Dr. Sproul solte a sua ira. Sobre quem está fazendo as perguntas. Um dos meus hobbies é estudar o evangelicalismo americano, e eu acho que esse é um dos seus calcanhares de Aquiles, o reducionismo. E eu acho que é por isso que não podemos falar sobre obediência passiva e ativa de Cristo e imputação, justificação. O Evangelho é claro. Eu acho que isso é verdade, o Evangelho é claro. Mas essa ideia de quão simples podemos torná-lo, quanto podemos resumi-lo, esse reducionismo, acho que é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós não precisamos tornar algo obscuro. Precisamos apresentá-lo claro como ele é, mas estamos falando de pensar corretamente sobre Cristo, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. E essas são doutrinas cruciais. Então, eu me preocupo um pouco com esse reducionismo que eu vejo, especialmente no evangelicalismo americano. Eu me levanto para falar em defesa do reducionismo. E eu trago como primeira testemunha o nosso Senhor Jesus, que disse que o homem que disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador, foi para casa justificado. Eu acho vitalmente importante que nós não sejamos simplistas. Também acho profundamente importante que nós entendamos que o centro, a essência e o significado do Evangelho é nós nos lançarmos na misericórdia de Deus. Nós sabemos que essa misericórdia é dada em Cristo e devemos proclamar que ela é dada em Cristo. Devemos ensinar como ela é dada em Cristo, através da imputação dupla e a expiação substitutiva, e porque Ele era o Deus homem, assumindo carne, de acordo com as confissões e os credos. Mas Jesus falou: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Entretanto, o Dr. Sproul tem uma objeção à testemunha. Vossa Excelência, se a corte me permite, o homem não foi para casa justificado por ter dito: tenha misericórdia de mim, um pecador. Ele foi para casa justificado porque ele fez uma profissão de arrependimento, que foi autêntica. Ele não apenas falou isso. E eu digo isso porque esse é o outro problema crítico do evangelicalismo hoje em dia. As pessoas estão dependendo muito de como fizeram uma profissão de fé, ou terem dito algo, ou fizeram a oração. E elas confundem profissão de fé com possuir a fé. Agora, se possuímos, devemos professá-la. Mas você pode professá-la sem tê-la. E você concordaria, Excelência, que o homem teve que crer, dizer aquilo sinceramente: tem misericórdia de mim, um pecador. Com certeza. Obrigado. Eu estou com medo de fazer essa pergunta. Dr. Sproul, tome um gole de Coca Diet. Como podemos vencer a visão de que o Antigo Testamento retrata um Deus irado, não amoroso e gracioso?
eu posso... Nós estamos finalizando o estudo em Apocalipse na nossa igreja, nesse domingo. E para qualquer um que acredite que o Deus do lado esquerdo do livro é o irado e o do lado direito do livro é, sabe, o manso e o gracioso, leia até o finalzinho do lado direito do livro. Porque... E a chave disso e eu acho que isso volta naquela pergunta de ele quer, sabe, estar conosco pela eternidade. Porque Deus é glorificado quando Ele derrama a sua ira no pecado e na injustiça. E Ele não é menos glorificado nisso no Novo Testamento, até mais, eu diria, do que no Antigo Testamento. E então isso tem a ver com a ira dele contra o pecado. Você consegue dizer, Vory, você precisa praticar um pouco mais. Ok. Ira. Todo mundo já ouviu o sermão do Dr. Sproul sobre Uzar e a arca. Alguns de nós ouvimos muitas vezes. E ela fica melhor a cada vez que nós ouvimos. Isso é um dos seus sermões mais maravilhosos e extraordinários. E você poderia reagir a usar, ele põe a mão para segurar a arca. Sabe, eram as estradas da Flórida. A Interestadual 4, cheia de buracos no concreto. Isso se fosse na Interestadual 4, não estaria se mexendo. Isso é verdade. Ele toca na arca. Agora, tudo na história estava errado. Os animais não eram para estar ali, eles deviam carregar com varas e etc. Enfim, Deus derruba ele morto. E você poderia responder dizendo, isso é no Antigo Testamento. Então, ok, vamos então para a igreja do Novo Testamento, pós-Pentecostes. E você tem Ananias e Safira, sobre o preço de um imóvel que talvez nem fosse da conta da igreja saber qual era. E ele derruba os dois mortos. E isso é o Novo Testamento. Isso é o pós-Pentecostes. Ainda no desenrolar do Pentecostes. Vamos voltar para a igreja primitiva. Vamos voltar para a igreja primitiva. É muito simplista dividir o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Mas existe uma diferença. Uma das maneiras que eu respondo essa pergunta é lembrar as pessoas que só uma vez na Bíblia toda Deus matou um homem inocente. Isso foi no Novo Testamento. Inocente em si mesmo, mas culpado por imputação, absolutamente. Vocês poderiam discutir a relação entre a soberania de Deus na salvação e a responsabilidade do homem? O que é que tem para falar sobre isso? Deus é soberano, e a sua soberania me faz responsável por tudo o que eu faço. Seguindo em frente. Qual é o equilíbrio entre defender a verdade e manter a unidade do Espírito? Isso me lembra de uma história. Há muitos anos, no Ministério Ligonier, nós recebemos a visita de um grupo de uns 30 cristãos pentecostais da França. E eles visitaram a nossa casa. E eles estavam tão empolgados com a união no Espírito que eles tinham. E a música favorita deles era Somos Um no Espírito, e assim por diante. E eles estavam me contando
no zelo deles, na empolgação deles pela experiência, como a união no espírito havia superado qualquer tipo de desunião. E tinham católicos romanos, haviam luteranos, anglicanos, metodistas e etc. Haviam vários grupos diferentes. Eu disse, isso é incrível, isso é muito bom. Mas deixa eu dizer, vocês todos, católicos romanos, metodistas, luteranos, vocês são um no espírito. Deixa eu fazer apenas uma pergunta. Vocês são justificados pela fé e pela fé somente? Ou são justificados pela fé e algo mais? E dentro de 5 minutos eles estavam um na garganta do outro. Porque o que eles fizeram foi tentar camuflar as suas diferenças e desprezá-las como algo insignificante. Eu não acho que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é praticamente isso. Porque o Espírito é o autor da verdade. E é o Espírito que nos concede a palavra da verdade. E a base da nossa santificação é essa palavra da verdade. E então você não pode colocar a unidade do Espírito contra a verdade do Espírito sem que haja consequências terríveis. E aí eu acho que precisamos discutir as coisas que são, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. E Paulo diz que tem coisas, primeiramente, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e assim por diante. E aí tem coisas de importância secundária. E tem coisas de importância terciária. Sabe, eu não estou disposto a sentir dor pela minha interpretação do cobrir a cabeça da mulher em 1 Coríntios. Eu não tenho certeza do que Paulo estava falando. Eu já li extensivamente. Eu tenho a minha opinião. Mas eu não vou sofrer uma tortura pela minha visão do cobrir a cabeça da mulher. Eu não considero isso de primeira importância ou de segunda importância. É importante. Tudo na Bíblia é importante, mas há gradações, há níveis. E por questões do Evangelho, as coisas que estão resumidas na Confissão de Westminster, eu iria até esse ponto. Há coisas de primeira importância e de segunda na Confissão de Westminster, para a boa ordem. Há coisas que são necessárias para eu entender o Evangelho e a minha relação com Jesus Cristo. E tem coisas que são importantes em um outro nível, para a boa ordem na igreja, no governo. E eu preciso distinguir essas duas coisas. Mas naquelas primeiras coisas, é uma política de não rendimento. Aqui eu permaneço. Eu não posso agir de outra forma. Que Deus me ajude. Eu concordo. Mas a confissão é a Batista de Londres de 1689 no lugar da Westminster. Pergunta sobre Lutero. Pergunta sobre o antissemitismo de Lutero. O antissemitismo de Lutero, em seus escritos, o apoio dele a perseguições e expulsão dos judeus da Europa é profundamente perturbador e confuso. Como essas atitudes e ações do pai da reforma seriam justificadas? Bem, eu acho que posso dar uma tentativa aqui, né? Rapidinho. É um assunto difícil, mas tem algumas coisas que vocês precisam entender. Primeiro, antes de algumas coisas contra os judeus, Lutero escreveu um artigo importante contra o antissemitismo, dizendo que todo gentil tem que entender que, em uma última análise, a salvação é dos judeus. E o próprio Senhor era judeu. E Lutero criticou fortemente qualquer um que odiasse outra pessoa por ela ser de etnia judaica. Mais tarde, um dos grandes problemas que o perturbou foi a exploração do povo por parte dos maiores bancos da Europa, que estavam envolvidos em níveis vergonhosos de usúria.
ou seja, taxas de juros extorsivas. E esse setor em particular era controlado basicamente pelas famílias judias da Alemanha. E esse foi um grande ponto de conflito. O outro foi formas contemporâneas de judaísmo, como uma religião, estavam em tamanha oposição ao cristianismo. E a afirmação central da identidade de Jesus como o Messias. E isso provocou a ira de Lutero. Lutero entendia que o judaísmo, depois do primeiro século, não era uma extensão do judaísmo do Antigo Testamento, mas uma rejeição patente do judaísmo do Antigo Testamento. Como nós vimos, a grande crise entre Jesus e os líderes judeus, que rejeitaram o seu ofício messiânico, de tal maneira que todas as formas subsequentes de judaísmo, conservador, ortodoxo, reformado, embora diferentes entre si, compartilhavam essa rejeição comum de Cristo como Messias. E então, Lutero não estava odiando os judeus por serem judeus, mas ele foi profundamente contrário ao judaísmo, como uma fé religiosa hostil ao cristianismo. Eu acho que tem outro problema também. As pessoas comentam disso, sabe? Edwards com escravidão, Calvino e problemas que ele tinha. E eu acho que um dos perigos nisso é que nós estamos presumindo que, há alguns escritores, líderes, figuras históricas cristãs que não eram pecadores. Não é? Porque seja o que for que Lutero escreveu, aqui vai uma novidade. O que ele pensava era pior. E eu não estou falando dessa questão. Eu falo no geral. Ele era um homem pecador. Ele dizia coisas pecaminosas, pensava coisas pecaminosas e fez coisas pecaminosas. Mas vocês também. E é sempre irônico para mim que as pessoas querem desprezar Lutero, ou Calvino, ou Edwards, ou quem for, por causa de algum problema que eles tiveram em suas vidas. Mas elas não se desqualificam a si próprias por coisas que elas pensam e falam e fazem. E o fato é, sabe, Deus nunca usou um homem sem pecado para escrever coisas para nós. Todos eles são pecadores. Então, a não ser que você esteja pronto para desprezar tudo que já foi escrito, tenha cuidado sobre, sabe, se alguém que escreve coisas que são verdadeiras e úteis, deve ser desprezado, porque tem áreas na vida dele onde ele foi inconsistente ou hipócrita. Porque isso vale para todos nós. Há vários anos, uma caminhada de oração foi feita no campus da minha faculdade e várias pessoas começaram a falar em línguas. Isso aconteceu várias semanas seguidas e deu início a um grande debate sobre esse dom. Algumas pessoas disseram que falar em línguas não existia mais e outras falaram que sim. Qual é a visão reformada sobre falar em línguas? O meu irmão que disse... O que eu quis dizer é... Eu estava recitando, sabe, um poema em galês. Mas... que eu aprendi quando tinha uns 8 ou 9 anos. E é um poema bem famoso sobre... Deixe-me interpretá-lo. Segundo o princípio de 1 Coríntios 14, que é sobre um riacho, como no Mavlast de Smetana, que começa na montanha e deságua depois
no mar. E eu acho que a primeira coisa que eu quero perguntar é, sabe, o que você entende pelo fenômeno do Novo Testamento de falar em línguas? E para mim, quer seja em Atos, no Pentecostes ou em Corinto, se trata de falar línguas estrangeiras conhecidas. Então, seja espanhol, português ou galês ou alguma outra, eu entendo como um dom de falar e não um dom de ouvir. O que a pergunta parece falar é sobre balbuciações extáticas, línguas angelicais ou alguma coisa do tipo, e sons involuntários que saem, que são atribuídos ao Espírito Santo, e seja lá o que isso for, e eu não nego o fenômeno, mas ele não é único ao cristianismo. Todas as religiões do mundo têm esse fenômeno de sons involuntários que parecem uma língua. E independente das explicações psicológicas ou sociológicas, isso não tem nada a ver com línguas no Novo Testamento. Dado que não somos do mundo, mas enviados ao mundo, qual deve ser o nosso envolvimento político, em especial em questões morais, como homossexualidade, casamento homossexual e etc. O único lugar que vem à minha mente onde o conceito do nosso relacionamento com o mundo toca no tipo de assuntos que você falou aqui é em Tiago, onde Tiago nos diz que a religião pura e imaculada é isso, que cuidemos dos órfãos, das viúvas, nos seus problemas, e para permanecer incontaminado do mundo. Eu não vejo como você poderia dizer que seremos contaminados pelo mundo, quando, por exemplo, na questão do aborto, nós falamos por aqueles órfãos cujos pais podem estar vivos, mas que estão ativamente buscando a morte da criança. Então, eu argumentaria que é chamado não só dos cristãos, mas da Igreja de Jesus Cristo, cumprir o seu papel profético, de falar pelos menores desses, de falar pela palavra de Deus, de falar pelo que Deus revelou, até mesmo na questão do casamento. Nós precisamos lembrar, e muitas das discussões que você ouve sobre isso, é que nós temos a visão cristã do casamento e eles têm a deles. Bom, a visão cristã do casamento é de que casamento é uma dádiva de Deus para todos os homens em toda parte. Isso é o que se chama na teologia de ordenança da criação. É dada no jardim para o homem como homem. E quando falamos em defesa disso, não estamos sendo dogmáticos ou estreitos, paroquiais é a palavra que eu queria falar. Nós não estamos sendo paroquiais, tentando defender os nossos próprios interesses cristãos peculiares. Nós estamos tentando falar por aquilo que o Deus do céu e da terra, que é o Deus da Bíblia, revelou para todo homem em toda parte. Então, não é mundano se envolver com essas coisas. É mundano deixar de se envolver com essas coisas. Eu tenho uma amiga que diz ter sido salva aos 18 anos, que ama Cristo, mas que não precisa mais ir à igreja para ser cristã. Ela costumava ir. Ela tem 2 filhas. Como posso ajudá-la a voltar para a igreja? Algumas coisas. Nós não temos a habilidade de ler o coração das pessoas. E há várias pessoas que dizem ser cristãs e não são. Mas tem vários tipos de pecado que cristãos verdadeiros cometem. Mas é difícil imaginar como alguém pode ser cristão por um determinado período de tempo e ter o mínimo
entendimento do ensino do Novo Testamento e chegar à conclusão de que ele não precisa ir à igreja. Eu começaria mostrando o que a Bíblia ensina, que nós não devemos deixar a multa congregação dos santos. E tudo o que aprendemos nas epístolas e nos evangelhos sobre a igreja como corpo de Cristo. A própria palavra igreja, que é diferente em línguas diferentes, é a Kirk na Escócia, Kerk na Holanda, Kirche na Alemanha. Todas têm esses mesmos sons linguísticos. Um C duro ou um K no começo e no final, com um R no meio e alguma vogal. Essas palavras etimologicamente derivam da palavra grega kuriakia. A palavra grega para a igreja é eclésia, mas a palavra de onde a palavra inglesa igreja vem é kuriakia, o que significa aqueles que pertencem ao Kyrios. E se você pertence ao Kyrios, então você tem que ser parte do corpo do Kyrios, do Senhor. Você não pode dizer que aceita o Senhor, mas rejeita a noiva dele. Você não pode fazer isso. E devia ser uma conversa curta com essa pessoa. Mas começando com uma pergunta séria. Você é mesmo cristão? Por que você acha que é cristão, se você tem essa falta de interesse no corpo de Cristo? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que é possível que a pessoa seja cristã e apenas mal informada. Mas por esse tempo todo, permanecer mal informada sugere a probabilidade de que a pessoa não é convertida de verdade. E eu discutiria isso com ela. Última pergunta aqui, finalmente. Como você recomenda que pastores liderem o rebanho para se engajar com o mundo na esfera pública de forma efetiva? Eu acho que isso vai depender de onde o rebanho está, porque a esfera pública não é uniforme. Ela é diferente em lugares diferentes. E eu acho que o que fazemos é encorajar as pessoas a usarem o que elas têm, seja o que for. Para algumas pessoas, isso pode ser testemunhar publicamente, ou pode ser a clínica de aborto, sabe? Ou para algumas pessoas ainda pode ser a legislatura. Ou para algumas pessoas pode ser, sabe, outra coisa. Mas eu acho que nós mantemos essas duas coisas em mente. O que é a esfera pública para nós? Quais são as oportunidades decorrentes disso? E quais os dons que Deus deu para causar um impacto nessa área? Eu acho que a gente entra em águas perigosas, sabe? Quando temos essa lista hierárquica de coisas que devemos nos envolver. E se você as fizer, você está sendo cristão, sabe? E fazendo a diferença. Mas se você não está envolvido nessas áreas, você, sabe, está ficando para trás. Eu diria que há centenas, se não milhares, de questões e áreas para nos envolvermos. E se focarmos só nas mesmas 5, algo está sendo negligenciado. Última pergunta. O arrependimento é mais do que uma mudança de mente? Como sei se já me arrependi o suficiente? Se você acha que se arrependeu o suficiente, isso é um sinal claro de que você não se arrependeu de verdade. O melhor conselho que eu daria e que eu busco seguir é: quando eu entrei por completo no meu pecado e chorei, clamando a misericórdia de Deus em Cristo, a próxima coisa para eu fazer é chorar, clamando pela misericórdia de Deus em Cristo, pela minha falha em entender a profundidade do meu pecado.
De tempos em tempos eu tenho a oportunidade de fazer aconselhamento pessoal. E a primeira coisa na minha lista para encorajá-las a fazer é fazer uma, como eu chamo, corrida ao fundo. O que você precisa fazer é explorar a profundidade e o escopo do seu pecado. Um tanto ousadamente. Você precisa mergulhar e mergulhar cada vez mais. E mesmo sendo doloroso e difícil, você precisa fazer isso sabendo que você nunca irá além da graça de Deus. Que não importa quão fundo você vá no seu pecado, não importa quão nas trevas esteja, ou seja, a luz dele é mais forte. Jesus sempre vence. Mas ele sempre vence quando nós confessamos que sempre perdemos. Então não pense que, embora seja verdade, que somos chamados a nos arrependermos e crermos no Evangelho, não pense que quando você morrer e ficar diante do trono de Deus e Ele perguntar, por que eu devo te deixar entrar no meu reino? Se você disser, você já conheceu alguém mais arrependido do que eu? Não é isso que você vai querer dizer. Você vai querer bater no seu peito e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Uma coisa que você disse me lembrou de uma carta que Jonathan Edwards escreveu. Ela chega até nós com o nome de Carta para um Novo Convertido. O nome dela era Deborah Hathaway. A igreja onde ela ia estava sem pastor e Edwards pregou lá. Nós cremos que ela veio a Cristo pela pregação dele. E então ela lhe escreveu uma carta pedindo o conselho dele sobre como viver a vida cristã. Ele era um homem ocupado no tempo do grande avivamento e ele escreveu uma carta de 17 parágrafos. E nessa carta, uma das coisas que ele diz para ela é: você nunca conseguirá ter uma visão alta o bastante do seu pecado. Mas aí ele diz em seguida: você também nunca terá pensado o bastante sobre a misericórdia de Cristo. E ele diz para ela, uma imagem bonita, que não importa quão alta seja a montanha do nosso pecado, a montanha da misericórdia de Cristo é infinitamente maior do que ela. E essa foi uma imagem pastoral poderosa para deixar com essa nova convertida. Algumas coisinhas. Venha para a sessão do peregrino, porque é disso que o peregrino fala. E além disso, nós somos todos predispostos à autojustificação. Esse gene está em todos nós. E os evangélicos podem fazer uma coisa muito sutil. Nós podemos dizer que somos justificados pela profundidade do nosso arrependimento. E nós não somos justificados pela profundidade do nosso arrependimento. Não somos justificados pela profundidade ou o nível da nossa fé. É em Cristo que somos justificados. E nós podemos transformar arrependimento e fé em algo que podemos fazer, medir e quantificar. E basear a nossa salvação nisso. E isso é simplesmente outra forma de justificação pelas obras. Obrigado, cavalheiros. Agradeço aos nossos painelistas dessa tarde. Obrigado.